bom dia! Está começando mais um Empreendendo com Elas, aqui na Rádio Paraná Oficial. E hoje, no Empreendendo com Elas, recebemos Marilice Colim, advogada com mais de 24 anos de atuação no direito ambiental, fundiário e agrário. Ela é fundadora da Alia Eco, uma startup da tecnologia e sustentabilidade que ajuda empresas a monitorar e reduzir suas emissões de carbono. Bem-vinda, Marilice, é um prazer tê-la aqui. Ai, o prazer é meu, Josi. Delícia. Posso te chamar de Josi? Com certeza, já estou chamando você de Mari já. O prazer é meu, foi assim um doce presente estar aqui com você hoje. Eu não vi a hora, Mari, de a gente já se encontrar, sabia? Olha, sabe aqueles presentes que você recebe, assim, de poder falar sobre algo Sim. que você gosta, que você atua, mas bom. Muito mais do que isso, né? Sim, sim. É você entrar numa camada a mais do que é ser a profissional dessa área, enfim. Sim. Então, assim, agradeço imensamente o seu doce convite. A sua energia é maravilhosa. Obrigada. Foi amor à primeira vista. Foi. Foi mesmo. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Bom dia, Marilice. Bom dia a todas as nossas ouvintes. É isso aí, as Já nossas mulheres. Ao vivo pela TV Paraná Oficial e também ao vivo no nosso Instagram. É só você procurar lá, @Programa Empreendendo com Elas. Isso. E você consegue ali nos acompanhar também, participar do programa, mandando o seu comentário, a sua pergunta aqui para a nossa entrevistada responder também. Lembrando que o primeiro bloco a gente está com a live no Empreendendo com Elas. Sim. E depois, no segundo bloco, eu entro com a minha live particular para a gente também, aí as pessoas também estarem falando conosco. Mari, eu já quero falar, sempre digo aquela perguntinha para todas as nossas mulheres incríveis que passam aqui conosco. Eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória de vida, mulher, que você já me falou ali nos bastidores. Uau, gente, é programa aí que, olha, eu digo que não é só um dia de programa, hein, Mari? Eu acho. Primeiro, deixa eu dar um bom dia para Amanda. Falei Isso. bom dia, Josi, não falei bom dia, Amanda. Amanda, me perdoe, tá? Josi, você sabe que falar de trajetória é você realmente dar um passo atrás, né? E Sim. dar uma olhada em tudo aquilo que você já percorreu. Eu acho que para falar esse passo atrás todinho, a gente ia ter que marcar um outro bate-papo. Fica aqui o convite, já Mas vamos fazer vamos dizer assim, um compilado, apanhado disso tudo. Perfeito. Então, eu venho da área do direito, né? Certo. Há 24 anos atuando dentro do direito ambiental, fundiário e agrário. É um percurso, para mim, como mulher, vou dar até um briefing rapidinho do que é o direito ambiental se a gente pensar em 24 anos atrás. Eu já estou aqui tentando imaginar, Mari, o que você passou como mulher. Porque, assim, eu quero deixar bem claro que eu não gosto de Não, aqui mimimizinho. Não, aqui não. Então, quando eu optei, isso foi uma opção ali bastante pensada. Sim. E quem me apoiou muito foi o meu marido, né, o Colim, que também é advogado na parte fundiária e agrária. Então, quando eu decidi fazer direito ambiental, atuar na área ambiental, primeiro, não se tinha essa ideia constituída do direito ambiental ainda. Não, assim, era pouco falado isso. Muito pouco, Mari, muito pouco. E quando eu comecei, Josi, assim, na Amazônia. Uau! Então, assim, é você iniciar uma trajetória. Sim. Com desafios de problemas e de questões que estavam lá na Amazônia. Então, assim, o meu início de caminhada era realmente eu pegando voo para Manaus. Não sei se todo mundo sabe como funciona, mas voo para Manaus
ele é complicadíssimo, porque é quase uma viagem para o exterior, né? Porque você, né, tem aí Sim. é do outro lado. É do outro lado, do É outro do outro lado, lado. do outro lado. Então, eu comecei lá atuando em planos de manejo, que é uma área bastante, vamos dizer assim, masculina, porque, na verdade, né, quando a gente fala de questões ambientais, questões fundiárias, questões agrárias, a gente já imagina que é um ambiente totalmente né, liderado por homens. Sim, sim. E eu liderei a parte jurídica, né, de alguns planos de manejo na Amazônia. Então, isso, para mim, imagina, hoje eu tenho 50 anos, né? Completo aí 50 anos agora, né? Agora, semana que vem. Uau! Então, assim, são 50 anos. 50 então, anos. quando eu comecei, vamos lá, eu tinha 20 e poucos anos. Então, eu cheguei já encontrando vários desafios. Muitos. Né? Eu nunca olhei e nunca fiz nada me colocando como mulher, mas como uma profissional de igual para igual. Então, isso é o ponto 1, assim, né? Que Sim. é um desafio, mas eu me coloquei nesse desafio de tal modo que, graças a Deus, eu sempre fui muito respeitada. Muito respeitada. Então, isso para mim, me impulsionou cada vez mais gostar da minha área de atuação, porque realmente 90% das pessoas que eu convivia eram homens, pouquíssimas mulheres. Eu até estou super, né, menos até de 10% nesse momento. E eu tive até nessa minha primeira empreitada na Amazônia, uma das engenheiras era mulher. Então, eu falei, opa, então, né, não estou sozinha nessa caminhada. Então, ali eu comecei, vamos dizer assim, quando eu falo direito ambiental, realmente arregaçando as mangas, tá? Porque tem o direito ambiental que você atua ali dentro do seu escritório, atrás do seu computador, quietinha, sem muita intervenção, eu estou falando, quando a gente atua numa área que você tem desafios, e eu sou uma pessoa, Josi e Amanda, que eu não consigo trabalhar se eu não entender o processo. Sim. Perfeito. Então, assim, se eu não entender o processo de como funciona, a exemplo de um plano de manejo, se eu não entendesse o processo daquilo, não teria como eu advogar naquilo. Sim. Então, eu sempre fui uma profissional, e aí eu levo por toda a minha jornada, que eu me envolvia inteiramente em cada passo que eu dei na minha profissão. Desde a escolha até o ano 1, ano 2, ano 3. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu me envolvi muito e me envolvo até hoje. Então, tudo que eu faço, eu me coloco de coração, corpo e alma. Eu sou uma pessoa muito intensa, no sentido de estou aqui para isso, então eu já arregacei as mangas para isso. Sim. Então, essa minha trajetória começou no direito ambiental, mas eu, né, antes do direito ambiental, eu sou formada em administração de empresas, então eu comecei, né, um pouquinho antes ali, também trabalhando, na verdade, assim, trabalhando intensamente desde os 17 anos. Muito. Então, eu comecei na questão da administração, porque eu assumi as empresas, né, empresa da minha mãe, quando ela faleceu, e eu fui indo. Aí, engatei direito, fui, né, pós-graduei em ambiental, então, eu fui levando a minha profissão sempre muito a sério e assim, chego hoje com 50 anos, sabe quando você olha para trás e fala assim, puxa vida, quanta coisa eu já fiz? Nossa. Assim, valorizando a sua trajetória, né? Eu fiz muita coisa e isso me deixa bastante feliz de saber que eu estou na metade da caminhada, porque eu quero viver até 100, né? Oxe, então somos duas. Eu tenho... Olha aí, amiga, você Josi, já me tem como amiga, viu? Josi, eu tenho muita coisa a se fazer. Muita. Somos, então, estamos juntas. Tenho muita coisa ainda, Amanda. Já até trocamos ideias aqui. Já.
Então, eu acho que é uma jornada que, como mulher, hoje eu digo assim, que fui e sou muito feliz em tudo que eu fiz. Mesmo tendo muitos desafios, muitas vezes chorando escondida, porque a gente tem Somos mulheres, né, Mari? Somos muitas mulheres de uma única. Sim, a gente tem os momentos que bate a incerteza, bate a insegurança, bate aquele negócio, será que eu dou conta? Sim. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas a gente é resiliente, né? Eu sou taurina, então, assim, a gente é resiliente. Por ser mulher mesmo, a gente é resiliente. Às vezes a gente não enxerga a nossa resiliência. É isso mesmo. E a gente precisa enxergar isso. Precisamos. E que trajetória de vida linda, né? E, Mari, eu fico muito feliz quando eu trago essas mulheres incríveis para o programa, justamente para falar, porque daí você está falando nós estamos falando com mulheres reais. As mulheres que estão conosco estão ouvindo você, uma mulher real, como acabou de falar, das incertezas, do medo, do será que vai dar certo. Quando você pega ali um avião que é totalmente difícil naquela época e vai para a Amazônia, né? E ali é você, Deus e você, e até pessoas que estão próximas a você, mas é você. É você, não tem. Sim. E você fazendo essa busca, entendendo, querendo cada vez mais entender sobre o teu trabalho, sobre o teu propósito também. Sim. E a gente é assim. Às vezes, como a gente estava conversando minutos atrás, a gente, às vezes, precisa olhar para a gente e ver aquilo que tantas decisões que a gente toma. Sim. E não imagina o quanto de energia foi consumida para aquela decisão. Sim. Porque a gente é energia pura, né? Nós somos energia pura. Então, essas tomadas de decisões, essas empreitadas que a gente assume, essas duplas e triplas jornadas que a gente absorve e tem diariamente, né? Porque não é só a Marilice advogada, é a Marilice mãe, é a Marilice esposa, é a Marilice amiga, é a Marilice empresária, né? Enfim, é um mix de pessoas que você absorve e você todo dia tem aquilo, né, para dar conta. Para dar conta. E são, né? E a gente dá conta. Damos conta. Obviamente que a gente precisa uma das outras. Isso é importante, né? Falo muito sobre isso aqui, sobre nós termos uma rede de apoio. Muitas vezes você precisa de uma amiga, às vezes precisa de uma psicóloga. Claro. Às vezes você precisa de uma consultora que chegue para você, uma mentora que olhe para você e fale, calma, você está num processo lindo, mas respira, porque senão você pira. Exatamente. Você também tem que entender a sua saúde mental, o momento que você tem que dar aquela ressignificada. Sim. E esses momentos, acho que a gente poderia até falar só sobre isso, porque dentro dessa minha jornada, desse período, a gente visualiza que, óbvio que a gente dá conta, mas existe um preço, às vezes, para esse dar conta de tudo. Nossa, Mari falou entendeu? tudo. Então, assim, e não minto para você, Josi, nem Amanda. Já me deparei com burnout. É um negócio onde já se viu falar que trabalhar demais adoece. Adoece? Claro que adoece. Sim, muito. Então, outras coisas, outros temas que a gente pode depois... temas que a gente pode vir abordar. Mas existe uma carga de responsabilidade e dentro dessa carga de responsabilidade a gente também tem aí uma parte da saúde da gente que às vezes, né, fica fragilizada. Então, tudo isso é normal, querendo dizer. Porque é normal, nós somos seres humanos, nós somos capazes, mas nós não somos só matéria, né? Nós temos que dar aquele olhar e receber esse olhar de quem está ao nosso entorno, de que a gente, às vezes, consome
toda a nossa energia para dedicar, né, a isso, aquilo, aquele outro, e absorver tudo e colocar, eu sou mãezona, quero colocar todo mundo embaixo das minhas asas, isso é característica. Cada um, né, tem a Cada sua... um tem a Sim. sua. Só que quando você percebe que você tem uma trajetória longa ali de trabalho, essa trajetória longa de trabalho é a somatória de tudo isso que você foi construindo Sim. também, né? Sim, sim, concordo plenamente. E, Mari, como que foi para você fundar a Lia? Então, Porque veio, né? Você trabalhou e aí chega agora o momento de você abrir uma empresa? você sabe, Josi, que é uma parte bastante interessante para mim ter uma nova empreitada aos 50 anos. Isso Nova empreitada. é uma nova empreitada. Sim. Por que eu digo isso? Quando eu comecei no direito ambiental, eu já estava dentro da agenda de sustentabilidade. Correto. Então, assim, quando eu comecei lá atrás, era onde iniciou aquilo que hoje chamam sustentabilidade. Mas eu chamava de direito ambiental. Eu não, todo mundo, Sim. né? Sim. Então, quando eu comecei lá atrás, todo mundo falava em projetos de carbono, o mundo do crédito de carbono. Isso tudo, 20 anos atrás, era muito ainda superficial, muito raso. Tanto que eu dei esse passo para te dizer por que eu cheguei na Lia, Não, tá? tá certo, tá perfeito. Porque, É assim, exatamente isso. É um link para mostrar. Não. Você começou aqui, chegou aqui, mas por quê? Né? O que Sim. isso tem a ver com a Sim. sua trajetória? Sim. Então, o direito ambiental, ele é super correlacionado e ele é sustentabilidade. Não existe direito ambiental que não vise a sustentabilidade. Se nós temos um código florestal, se nós temos né, agora a Lei 15.042 de 24, que a gente vai colocar, que é, vamos dizer assim, o marco regulatório, né, desse tema. Isso vem por quê? Porque é para sustentabilidade. Então, eu convivo com a sustentabilidade há muitos anos. Então, para mim, foi muito natural, no decorrer do tempo, onde depois dessa trajetória que eu falei, né, os anos que eu fiquei envolvida em planos de manejo, ações civis públicas ambientais, questões inerentes a empresas, indústrias, né, que precisavam de uma estruturação de sustentabilidade para suas operações. Eu estou falando coisas anos anteriores a tudo isso, que é esse movimento que tem agora. Então, quando eu comecei a observar que as empresas tinham o mundo do crédito de carbono, que eu acho que até vou colocar isso dessa forma. Existia um mundo, né, um público dizendo crédito de carbono, projetos de carbono, e eu vivia lá na Amazônia e sabia a realidade de onde que estavam surgindo os projetos que envolviam crédito de carbono. Então, na prática, a minha vivência de visualizar o que era um projeto de carbono era na raiz. Certo. Então, eu comecei a ser demandada por... Né, isso já estou falando de uns 10, 12 anos atrás, tá? Sim. Eu comecei a ser demandada assim... Os projetos de carbono, quando a gente fala de floresta, eles precisam ter um olhar ambiental e fundiário. Não se sustenta um projeto de crédito de carbono, quando a gente fala de florestas, se eu não tiver a parte ambiental e fundiária totalmente possível. Porque se eu tenho problemas fundiários e questões ambientais, multas, embargos, etc., um projeto que se constrói ali não se sustenta. Então, eu comecei a ser demandada, aí começou o meu mundo do carbono entrar na minha vida da advocacia, tá? Então, eu comecei a visualizar que as empresas, os projetos de carbono estavam sendo construídos, muitos com muitos erros, porque eu comecei a prestar consultoria para algumas empresas, fundos enfim, que estavam investindo em projetos e que aqueles projetos não se sustentavam por conta da parte fundiária e ambiental que não estavam alinhadas.
então, eu comecei a observar um passo à frente, que as pessoas que estavam olhando para os créditos de carbono estavam buscando vender esses créditos de carbono para quem tinha débito de carbono, mas esses que tinham débito de carbono não sabiam quantos débitos tinham. Eles não tinham vamos dizer assim, a real conta de quanto eu tenho de débito para que eu possa adquirir crédito e eu faça esse encontro de contas. Nossa. Então, eu inverti os polos da minha atuação, sim, que é óbvio que lá atrás, com 24 anos atrás, os meus clientes falavam, doutora, eu quero investir em projeto de carbono porque está todo mundo dizendo que vai ganhar muito dinheiro. Eu falava assim, esse assunto para daqui a 25 anos, juro para vocês. E é hoje que o assunto está passível e maduro, a grosso modo, de se falar mesmo. Porque 25 anos atrás, todo mundo que investiu lá atrás não deu certo. não deu certo. Não, foi tudo muito raso e série de problemas que não precisa nem a gente entrar aqui. Então, a Lia, a ideia da Lia começou nesse raciocínio de que precisamos visualizar os débitos, né? E só que eu continuei a ainda ter essa jornada. E aí, 2 anos atrás, eu voltei de São Paulo de uma reunião, cuja reunião era uma consultoria que eu estava dando para um grupo de investidores, que para mim ali não. Agora ficou claro demais que precisa ser falado de outro assunto antes do crédito, que são os débitos. Aí, numa noite, obviamente, hoje a Lia pivotou um pouco, né? Sim, sim. Né, eu tenho hoje meus sócios, mas a ideia, o nome a Lia e o esboço de um pré-projeto foi numa madrugada que eu escrevi. Assim, o nome e o pré-projeto. E aquilo ficou, e eu comecei isso aqui, eu né, mostrei para o meu marido. Até depois da reunião de São Paulo, eu comentei com uma pessoa que estava na reunião, falei, olha, eu desenhei isso. Ele não deu muita bola para mim naquele momento, mas a Lia nasceu. Começou ali. Começou ali. Então, a Lia, ela vem né, desse processo de 2 anos atrás. Aí eu conheci a minha sócia, que é a Dayana, e depois a Dayana, os meus outros 2 sócios, que é o Claudemir e André, e nasceu efetivamente e ganhou, vamos dizer assim, se aperfeiçoou o que era a ideia, que era a criação de uma tecnologia voltada à contabilidade de emissões e gestão. E eu digo isso assim, por quê, Josiane? Que nós estamos vivendo num momento muito assim interessante de se olhar e eu vejo até como se a gente olhar para dentro da casa da gente. Sim. Se a gente não souber o processo, não tem como a gente administrar uma casa. Não tem. Então, fazendo uma analogia Correta. bastante assim simplista, sim, mas a gente, né, tem esse olhar. Então, a partir do momento que eu pego a minha empresa, a minha indústria, o meu município, vou até deixar um espaço aberto só para falar da questão pública, e eu falo, não, eu preciso ter um termômetro, algo que me mostre com clareza quais são meus débitos, quais são minhas emissões. Porque se eu não souber quais são as minhas reais emissões de gás efeito estufa, eu não consigo, primeiro, mitigar, criar uma política de descarbonização, eu não consigo dizer que eu tenho que comprar créditos, se essa é a minha intenção, sim, né? Então, basicamente, a Lia, e nós somos tecnologia, nós estamos, vamos dizer assim, no início de uma grande jornada, e tecnologia é algo que se movimenta, né? Correto. Então, hoje nós temos uma tecnologia que auxilia essa contabilidade de emissões,
Correto. Mas, mais ainda, a gestão disso, de como que eu posso olhar em tempo real, mês a mês, como que a minha empresa está em termos de emissões. E aquilo me dá uma certeza, uma segurança, se eu realmente preciso ver onde está tendo meus escapes de energia, né? Onde que eu estou gastando mais. Correto. Onde eu estou gastando menos. Sim. Onde eu posso melhorar, onde eu posso criar um planejamento, porque antes da gente falar de substituição energética, que esse pode ser um tema bastante interessante para uma fala depois maior, como está a minha eficiência energética? Sim. É aquele assim, como eu estou? Porque Isso. se eu souber como eu estou, eu sei para onde eu vou. Sim. Aí, então, a Lia, ela vem com essa abordagem e com essa entrega. Então, hoje, vamos dizer assim, a Lia, ela entrega tecnologia para que consultores da área, por exemplo, consultores da área ambiental, consultores ESG, consultores de sustentabilidade, engenheiros ambientais, Então, nós auxiliamos essas pessoas através de tecnologia para que façam e realizem os inventários de emissões e gestões dos seus clientes. Correto. Mas também entregamos tecnologia para a empresa que já tem consultoria, uma ferramenta que seja bastante eficiente, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, e no século que estamos, se nós falarmos de entrega, por exemplo, de um inventário de emissões de forma ainda em planilha Excel, não casa mais, né, Josi? Não. Não casa mais. Não casa. Hoje a gente precisa ter tecnologia para a gente poder realmente implementar, visualizar e trazer benefícios. Sim. Porque benefícios, quando você tem isso mapeado dentro da sua empresa, são inúmeros. Muito, 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 muito importante. Marilice, e até como é que funciona a atuação da empresa na ajuda ali para as empresas reduzirem custos também, reduzirem ali processos? Legal, Amanda, a sua pergunta, porque assim, a gente pode visualizar sobre 2 contextos essa questão de empresas que estão olhando para essa agenda. E deixando assim, frisando, Amanda e Josi, hoje a empresa que não tiver esse olhar de sustentabilidade, ela não vai mais se sustentar no mercado. E seja ela se enquadrando, né? Porque assim, hoje nós temos a Lei 15.042, que ali, vamos dizer assim, demarca as empresas que terão que ter essa agenda de forma obrigatória dentro do seu negócio, dentro Correto. do seu segmento. Só que muitas dessas empresas e desses segmentos, eles precisam cumprir um regulamento. Só que a lei não diz que os outros segmentos não precisam ter esse olhar, essa abordagem. Então, se a gente olhar, por isso que eu digo sobre 2 aspectos, olhar para aquele que chegou o regulamento, Isso. só que a nossa lei está sendo regulamentada ainda, tá? Tá. Então, nós estamos aí num período Entendi. nós temos a legislação, o marco, né? Sim. Criou-se o sistema, mas nós temos uma fase aí de adaptabilidade. Correto. E dentro dessa fase de adaptabilidade, eu gosto muito dessa palavra, porque a vida da gente é uma adaptação. Sim. Constante. As empresas que já sabem que estão enquadradas, Correto. precisam tomar a iniciativa já, se não tomaram ainda, de realmente realizar os seus inventários de emissões, porque os benefícios dela é cumprir regulamento. Vamos um passo a mais, Amanda. Hoje existe taxas de juros, melhores taxas de juros para quem reporta suas emissões. Existe economia, obviamente, de redução de custos a partir do momento que você tem mapeadas suas emissões. Você pode olhar
para um item que é de bastante emissão, por exemplo, uma caldeira, um gerador, você consegue olhar através da tecnologia, de forma individualizada, se assim você quiser, como está performando os meus grandes itens emissores dentro da minha empresa. Então, se a gente olhar, ganha, né? É um cumprimento de regulamento, é uma mitigação onde eu posso diminuir custos, é um mecanismo que eu posso utilizar para ter melhores taxas de juros, é um mecanismo que eu posso atingir mercados que eu não atingia antes, porque hoje existe, hoje um mercado que ele está pedindo. Olha só. Ele está pedindo. E por isso que eu digo que entra as empresas que se consideram não afetadas pela Lei 15.042. Porque hoje, muitas empresas que não são afetadas ou não serão afetadas pela 15.042, elas entregam produtos e serviços para quem é afetada. Então, aquela que é afetada, que terá que realizar efetivamente o seu reporte, o seu monitoramento, a sua mitigação e mais um passo lá, né? Depois uma compensação, elas vão querer contratar produtos e serviços que também estão sendo, possuem os seus inventários de emissões. Porque se a gente pensar em sustentabilidade, é um negócio cíclico. Sim. Uma coisa depende da outra. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu até coloquei ali o ente público, né? Que se a gente... Eu não sei se eu respondi sua pergunta de forma eficiente, Amanda, mas ganha-se sobre um contexto real. E mais, muitas empresas... hoje nós temos o regulamento, né? A nossa lei brasileira. Alguns estados já possuem alguns regulamentos. Isso é importante porque a gente precisa visualizar que alguns estados estão mais ativos em cobrar essa efetividade da agenda de sustentabilidade, né? Que seja patrocinado mecanismos para redução de emissões, né? Nós temos aí né, o clima nosso grita por isso. Sim. E nós temos um arcabouço, um regulamento internacional que as pessoas que também importam e exportam, elas precisam estar atentas ao que o nosso mundo está pedindo e está cobrando. Sim. Então, a gente pode olhar sobre o aspecto de legislação interna, nosso Brasil, mas nós temos um processo, algo já em andamento e muito maduro né, no âmbito internacional, que já existe cobrança, já existe. Nós temos aí CBAM, enfim, nós temos mecanismos que já têm essa obrigatoriedade. Então, sobre um contexto que a gente, né, olhando sobre uma ótica bastante aberta dessa agenda, à medida que as coisas forem caminhando agora, 2025, 2026, que nós teremos o regulamento, enfim, e vai ter essa adaptabilidade, a tendência é que todos deem um primeiro passo. Entendi. Tá? E é preciso. E a cobrança do consumidor também é relevante. Sim. Né? Sim. Não é só a indústria, a empresa falar, não, como o meu fornecedor e o meu cliente não está demandando, não, hoje as pessoas estão falando mais. Sim. Eu vejo a minha filha que tem 22 anos, ela observa o que ela está comprando. Sim. Ela está observando coisas que na minha geração a gente não olhava. Não olhava. E Mari, é até interessantíssimo, e eu vou soltar essa pergunta, caso você não consiga responder, a gente volta para o segundo bloco. A questão, Mari, das sacolinhas de mercado. Então. É uma coisa assim que a gente teria que hoje já não estar mais usando, né?
Então, você é um ponto bastante sensível. Bastante. Bastante sensível. Por quê? Se a gente pensar nas sacolinhas, aonde que as sacolinhas vão parar? Nos aterros? Sim. De quem é a responsabilidade? O nosso lixo, o nosso resíduo? Dos municípios? Sim. É aí que daí eu entro naquele âmbito público que a gente estava conversando. E assim, eu vou responder a sua pergunta, mas eu tenho que dar uma pincelada, assim, que a gente olhe para a questão de políticas públicas. Correto. Sim. Porque, assim, a sacolinha é algo que hoje, graças a Deus, existem coisas chegando no mercado, tem coisas já disponíveis que substituem a sacolinha convencional para biodegradável. Até visitei uma indústria agora recentemente que produz esse tipo de produto. Correto. Que ele dissolve com água quente. Você coloca a sacolinha ali, joga água quente, ela derrete. Nossa. Então, assim, tem muita coisa, e a gente pode até um dia abordar essas... Claro, com certeza. Sabe, trazer, Josi, trazer um olhar para essas iniciativas que estão nascendo. Isso, importantíssimo. Porque eu vejo assim, se você não colocar luz naquilo que é bom, as coisas ficam sem saber. Exatamente. E, às vezes, a iniciativa de cobrar um ente público nasce de você conhecer algo que já tem no mercado e que pode ser... Entendeu? Então, se a gente der esse olhar para o ente público, a gente olha políticas públicas. Sim. E políticas públicas, aí vamos falar de inventário de emissões dentro disso, porque isso é necessário. Sim. A partir do momento que o resíduo, o lixo, ele está dentro do que é competência do município. Correto. Então, tem que ter um processo educacional, primeiro ponto, porque nós temos uma camada educacional que precisa ser bastante fomentada. Sim. Que você cria a cultura de bons hábitos. Você cria a cultura de olhar que isso é certo, isso é errado. Então, a partir do momento que um ente público, que ele que tem que dar conta lá da sacolinha. Sim. Porque é resíduo. Sim. Aquilo passa lá na rua e pega as sacolinhas. E a gente faz isso. Fazemos. Você leva a sacolinha para casa, daí você usa aquela sacolinha para pôr na lixeirinha. Isso. E você... Isso é um... Isso. Então, assim, eu estou falando porque eu sei o meu dia a dia. É o meu dia a dia. É o meu dia a dia também. É o da Amanda, é de todo mundo. É o de todo mundo. E eu me cobro, né? Eu vejo assim, eu tenho um cuidado bastante especial a esses pequenos detalhes. Sim. Só que às vezes a gente peca, porque eu às vezes compro o saco de lixo biodegradável. Correto. Eu sou consumidora desse tipo de produto, mas quando eu vou ao mercado eu levo a sacolinha para casa. Aí o que eu acabo fazendo? Usando a sacolinha. Então a gente não pode ser hipócrita em achar que você não você não está contribuindo. Estou contribuindo, sim. Contribuindo muito. Muito. Então, eu vejo da seguinte forma, que isso tem que vir do município. Correto. Implantar e exigir daqueles que fornecem a sacolinha. Exatamente. Então, assim, é o supermercado. Aí, qual o benefício que ele tem para substituir essa sacolinha? Perfeito. Criemos uma política pública de incentivo a essas pequenas ações. Sim. Por quê? Se eu der incentivo, olha como a conta daí fecha. Se eu dou um incentivo para a substituição da sacolinha, a sacolinha não vai para o meu aterro. Correto. E eu não vou ter um custo adicional ambiental e às vezes até financeiro de ter que lidar com aquela sacolinha. Correto. Então, quando eu vejo que daqui para frente, política pública é resolver problemas nesse formato. Sim. Porque quando a gente fala da LIA, que faz inventário de emissões de empresa, a LIA, enfim, tecnologia, ou só o inventário de emissões, vamos dizer assim,
o município precisa também fazer seu inventário de emissões. Com certeza. Então, na verdade, ele é o número 1 a ser feito. Porque eu só vou constituir e fomentar políticas públicas se eu souber como que o meu município está. O que eu estou consumindo, o que eu estou... Isso. E a sacolinha está no meio desse fluxo. Sim. Então, é algo que eu vejo, Josi, que a partir do momento que vierem políticas públicas para Sim. a substituição imediata de alguns itens, né? Sim. Que isso seja... Tem que doer no bolso, você entendeu? Entendi. Para ser implementado. Sim. Algumas coisas vai ter que vir através do incentivo. Correto. E que esse incentivo, ele vai auxiliar a pagar a conta, Sim. porque eu acho que tem que vir as duas coisas juntas, Sim. né? O incentivo para a substituição disso, né? Isso. Porque aí você cria um mecanismo Sim. que fica leve para Sim. todos quando a gente fala de sustentabilidade. Sim, e aí entra ali todo mundo também junto nessa adaptação. Né? As donas de casa, como nós também. Isso. Porque quando meu filho morou há muitos anos em Portugal, era muito bonitinho, que às vezes ele fazia chamada de vídeo para mim, e onde você está indo, filho? Eu estou indo no mercado. E lá se usa sacolinha. Sacola mesmo deles, né? Isso. Então, ele tinha aquela sacolinha de saco. Sim. E eu achava até engraçado ele com a sacola aqui, assim, indo para o mercado. Não, mãe, aqui eles não têm sacola. Aqui é tudo dentro. A gente tem que colocar os nossos produtos dentro da sacola. Isso. Então, também a gente tem que fazer essa reeducação com nós e com nós jovens também, né? Então, não é apenas exigir do poder público e as donas de casa. E isso é muito sério, porque... Sabe o abacaxi? Olha que não tem... A história não é que não tem um contexto, mas eu tenho um empresário que ele vende abacaxi. E a gente tem aquela mania de querer o abacaxi amarelo. E tem um abacaxi todo verde. O abacaxi mais doce é o verde, não é o amarelo. E tem os nomes dos abacaxi, né? Que eu não... Avaí, pérola. Isso! E aí, quando a gente foi conversar com ele, ele falou assim, olha só, ele falou, porque quem controla o mercado são as donas de casa. Super. Sim. Então, para eu vender meu abacaxi, eu tenho que descascar e quando está a dona de casa lá no mercado, eu mostro para ela qual é o abacaxi que seria o mais doce. Porque ela vai pegar, eu geralmente pegava o redondinho, amarelinho e dizia, é esse que está doce. E não é. E eu fui perguntar para ele, mas ele falou assim, porque quem controla toda essa parte da logística é as donas de casa. Super. Então, aonde eu quero dizer da sacolinha, que quem controla as sacolinhas são as donas de casa. Sim. Que cada vez que ela vai no mercado, a gente faz uma compra grande e para cada item você pega uma sacolinha, porque você sabe que você vai ter várias sacolinhas para muitos meses colocando na sua lixeirinha. É isso aí. Então, tem que vir uma educação também para as donas de casa, para nós donas de casa. Sim, e é uma questão puramente educacional. Educacional, como você Mari. falou, o teu filho que estava lá em Portugal, então isso já entrou na cultura. Sim. Né? Sim. E nós estamos vivendo um momento que é bastante propício, sabendo que nós estamos com uma geração mais antenada disso. Sim. Que tenha essa... E uma preocupação do mundo que está ficando para eles. Exato. Isso já está acontecendo. Já, muito. Já está acontecendo muito. Muito. E que bom, né, Mari? Porque imagine Josi. você que vem, né? Com todo esse processo, vendo isso, né? Dia após dia. Porque você vive isso, né? Muito. Esse cuidado com o planeta, com o mundo. Sim. Você veja, eu na minha casa, vocês vão conhecer minha casa logo. Vamos. Até porque a gente já falou de comida, né? Daqui a pouco a gente vai falar, gente, o que vai acontecer. Então assim, na minha casa, eu fiz uma casa que é bastante sustentável. Então,
um dos meus hobbies também é arquitetura. Olha. O projeto da minha casa é meu, assim, né? Sim. E todos esses cuidados. Então, Sim. assim, lá eu tenho energia solar, lá eu tenho energia solar para aquecimento de água, lá eu tenho cisternas, lá eu tenho rede de captação, lá eu tenho, enfim, N questões. Posição de janelas onde tem bastante incidência de sol, para que eu não precise ligar a luz até que realmente escureça. Nossa. Então, se eu não preciso ligar a luz, eu não estou consumindo. Mas, assim, é que hoje a parte da construção civil, que é um tema bastante interessante, Sim. tem olhado para esses... Só que veio uma educação e um olhar antes para mim. Correto. Você viu como é importante Sim, muito. receber informação? Muito. Às vezes alguém está bem no momento propício de estar fazendo o seu projeto. Olha só. Será que eu estou fazendo a casa virada para o lado certo, para que a incidência de sol seja maior e eu evite... Você viu como que é às vezes um cliquezinho? Um clique. Sim. Você diminui a tua conta de energia através de uma decisão do posicionamento de uma planta. Da sua casa. Então, é muito cultural. É informação, Informações. Josi. É você levar a informação. Exatamente. Por exemplo, isso, Mari. a minha filha usa... Alice usa, sei lá, 50%, 60% das suas roupas de brechó. Aqui, ó. E Amo. assim, sim, muito. Eu também. Amo. Amo. Eu aprendi com ela. Amo um Porque brechó. eu trouxe essa política... Inclusive, isso aqui é de brechó. Eu uso essa política dentro de casa há muito tempo. E eu comecei a apresentar para ela que a roupa não é porque foi usada 1, 2, 3 vezes, foi usada por alguém, que ela não pode ser utilizada novamente. Sim. Então, isso criou um mecanismo. Ela tem coisas maravilhosas e lindíssimas. De onde? De brechó. De brechó. E eu vou dar um passo mais atrás quando a gente fala de gastronomia. Hoje, 50%, 60% das minhas coisas de cozinha, pratos, suplá, taças, Colheres. jogos, é tudo de segunda mão. Eu compro Olha em isso. antiquário. Eu compro em mercadão. E quem olha para as minhas louças, que vocês vão olhar, não diz que gente, deve ter sido usado por 100 anos, por 30 famílias, aquilo. Eu compro, Nossa. limpo, lavo e levo para minha casa. Perfeito. Você entendeu? Sim. Então, são coisas que você pode ressignificar. A gente vive Ressignificando. ressignificando a vida da gente. Sim. Vamos ressignificar o que a gente consome para algumas muito, questões. Muito Você importantíssimo. entendeu? E eu não paro só na louça. Eu tenho... vocês vão ter que conhecer agora. Vocês vão pensar a casa. Agora eu ficamos quero. curiosas. Agora eles vão pensar assim, a casa dessa mulher deve ser uma velharia. Nada, que isso. É um lugar lindo, maravilhoso. Olha, eu tenho de móveis na minha casa, 70% é coisa que eu restaurei. Perfeito. Você entendeu? Sim. Legal. Então, é você tirar do que não usa-se mais. Sim. Obviamente que você tem um trabalho a fazer, porque, assim, eu tenho a pessoa que restaura, eu tenho Isso. assim, mas você percebe que você deu, primeiro, uma história para aquilo. Sim. Você trouxe algo com bastante personalidade para perto de si. Você substituiu aquilo por uma coisa, né, que seria muito simples, você entrar numa loja, é isso. Não, você cria até um mecanismo, Josi e Amanda, de impulsionar até mercados locais. Claro. Sim. Com Por quê? certeza. Porque eu tenho o meu estofador, Sim. que ele faz os meus estofamentos. Movimentar os comércios Você pequenos movimenta, também. sabe movimenta os como empreendedorismo. Você movimenta um O empreendedorismo empreendedorismo. que é muito legal. Mas falta tempo. Tô falando, né? A gente não pode falar assim, não precisa fazer isso de tudo da sua vida. Não. Mas são pequeninas coisas que, se você parar para pensar, vai fazer sentido. Com certeza.
Vamos fazer um breve intervalo, Amanda, e já voltamos com essa mulher incrível aqui dando uma aula para nós, hein? É isso aí. Olá, voltamos para o segundo bloco com essa mulher aqui, com esta mulher que estamos recebendo no estúdio do programa Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial. Marilice Colim, advogada com mais de 24 anos de atuação no direito ambiental, fundadora e agrário, e ela é fundadora da Alia Eco, uma startup de tecnologia e sustentabilidade, que ajuda muitas empresas. Mas, além disso, gente, essa mulher eu descobri que ela é uma chefe de cozinha maravilhosa. Uau! Estivemos aqui no segundo bloco, vocês perderam ao intervalo, na verdade, aqui do primeiro bloco, até é tanta comida que ela falou aqui, que, tipo, Ana Maria Braga aqui tá perdendo para nós Pelo hoje. Amor de Deus, que responsabilidade. Ana Maria Braga, que amo, nós amamos ela, mas me conte um pouquinho agora, Mari, esse mundo culinário também que tem aí de você. Também, gente, ganhei uma garrafa de vinho maravilhosa. Depois eu vou fazer foto para vocês da garrafa de vinho. Me fale um pouquinho para as nossas ouvintes sobre Que é o essa, seu hobby, né? essa Sua parte paixão. que os olhinhos brilharam. Ela falou da empresa, os olhos estavam brilhando, mas agora, gente, agora para tudo que é o meu momento, fala assim, Mari. Gente, a gastronomia, para mim, é algo assim, quem me conhece sabe. É algo que coloca... é onde eu coloco todo o amor, né? É onde eu coloco a minha energia, o meu querer bem, e é fato, gente. A comida é onde você transmite as suas emoções também. Sim. Né? Então, para mim, a comida, no final do dia, não é só um alimento para saciar a fome. Ela é transformação. Eu estava falando agora há pouco para Amanda e para a Josi. Isso, que para mim, a gastronomia, começando, obviamente, que minha mãe era uma... Ela, sim, era uma cozinheira e uma chefe maravilhosa. Então, eu acho que... Acho não. Eu herdei isso. Sim. Porque eu perdi ela muito cedo. Mas eu via tudo que ela fazia e isso eu trouxe para a minha vida. E eu trouxe para a minha filha. Eu trouxe para meu lar. E eu coloquei isso numa perspectiva bastante importante. Quem me conhece sabe, Josi e Amanda, que, para mim, essa questão do alimento, você acha que está dando amor para alguém, mas você está se alimentando com algo. Com certeza. Porque ao redor da mesa, você constrói amizades, você resolve problemas, você cria projetos, você modifica projetos. Fortalece os laços. Você fortalece... Então, a questão gastronomia, alimento, e te aproxima do verdureiro, de você ter esse contato com a peixaria, com o açougue. Eu estou falando porque realmente eu levo muito a sério. E quem me conhece sabe, e vai ser até interessante que... Olha só que interessante. Posso contar essa história? Claro, com certeza. Porque essa história, gente, é muito legal. Depois eu vou compartilhar com vocês, porque eu chorei muito o dia que ele fez isso. Eu tinha um peixeiro lá no mercado municipal. Eu estou falando de 15 anos atrás. Wendy, desculpa se eu errei aí. Ele me atendia na peixaria. E o meu corte, ele já sabia o que eu queria. Ele já sabia o que você queria. Não. E ele sempre falava para mim que o sonho dele era entrar na gastronomia, que ele estava fazendo um curso, que daí não sei o quê. E às vezes ele pedia até uma receita, eu lembro até hoje, de uma cebola caramelizada, eu não lembro, mas enfim. E todas as minhas viagens são voltadas à gastronomia. Então, assim, tudo... E eu tive aquela conversa com ele naquela semana e viajei. E trouxe para ele um kit cozinha para ele.
espátula, Ah, de silicone, porque não tinha, assim, não era tão disponível como tem hoje, que hoje você encontra em qualquer mercado. Sim. Mas antigamente os Era utensílios muito não mais. eram assim. Não, era mais difícil de achar. Então eu trouxe um kit medidores, que são aqueles medidores, né? Aham. Então eu fiz o kit para ele. Peguei lá na minha casa, sei lá, em torno de uns 50, 100 livros de culinária. Na verdade, eu peguei quase todos os livros de culinária do Colim que tinha. Coloquei num carrinho desses de compra. Gente, entupetado, devia ter uns 100, mais 100 quilos ali de coisa. E levei para ele. nossa. Hoje, ele trabalha com gastronomia. Meu Deus. E ele fez uma publicação postando essa foto, que foi o dia enfim, que o quanto foi para ele um divisor de águas. Importantíssimo a maneira como O você. impulsionou. Sim, eu tô toda arrepiada. A decisão dele foi tomada ali, sabe? Sim. Então, a gente até tá combinando de qualquer dia a gente cozinhar juntos, porque a gente nunca Vai se ser reuniu. lindo. A gente pode até se reunir. Vamos reunir. Vamos, com certeza. Porque hoje ele trabalha com gastronomia, com comidas saudáveis. É muito legal o que ele faz. E eu fico... O dia que isso aconteceu e eu vi o que uma pequena ação minha Sim. foi tão importante para ele ter aquela tomada de decisão, Sim, sabe? Muito importante. Então, Muito importante. a gastronomia, as pessoas não precisam largar o que fazem para a gastronomia, não é isso. Mas trazer a gastronomia para dentro de casa Sim. é algo que vai te ajudar em todos os aspectos, emocional, profissional, Muito. familiar, de relacionamentos, de amizades mesmo. Então, assim, a transformação que esse mundo gastronômico faz com você, ele é muito maravilhoso. Então, realmente brilha meus olhos quando eu falo disso. E quando eu falo de gastronomia, é a comida simples, é a comida bem feita, é a comida da horta. Há um ingrediente ou outro que você traz para o teu cardápio, que você... Assim, sim. é um passo de cada vez. Passo de Ninguém cada nasce vez. sabendo fazer tudo. Mas o primeiro passo de fazer um prato bem feito, com certeza você já vai aquecer o coração de alguém da tua casa. Com certeza. Isso é, assim, é fato. E, às vezes, nutre esse relacionamento intrafamiliar que, às vezes, está tão, às vezes, desgastado, tão isso, tão... Você viu como é transformador? É muito transformador. O alimento, a comida, assim, principalmente porque a gente tem muitas lembranças das nossas avós, das nossas sogra, das nossas mães, como cozinhavam pra gente, né? E tem aquele jeitinho que só elas sabiam fazer, e quando a gente perde elas, a gente também sabe que a gente perde isso, né? E é algo que você tenta... eu tenho da lembrança da minha mãe um bolo de chocolate, que é uma nega maluca, que é assim... Mari, ela jogava tudo dentro daquela... Como você falou agora há pouco no primeiro bloco. Ela joga tudo aquilo dentro daquela travessa, ela jogava, e saía uma nega maluca deliciosa. Eu não consigo fazer, Mari. Fica com gosto de ovo. Não vai, já falaram, desista. Faça o bolo de chocolate, mas não tente fazer essa tal dessa nega maluca, mãe, porque não dá. E era assim, mãe, faz a nega maluca, eu faço. Era o ovo, o açúcar, mexia um pouquinho, colocava água quente, colocava o óleo, o trigo, o Nescau, mexia. E não tinha batedeira. Era aqui, ó. Na mão. Na mão. Na mão, como lá no interior diz, é E no vai. muque. É no muque. Aí ela vinha com uma casquinha de chocolate, que é aquela que, quando ela joga no bolo, ela endurece, que é a tal da casquinha de açúcar que fala, né? Esqueça. Mas não, eu queimo as panelas, mas não sai esse. Aí, em compensação, eu tenho uma amiga que faz o bolo exatamente como a minha mãe fazia. Quando eu como o bolo, a impressão que eu estou comendo é o bolo que a minha mãe fazia. Pois é. Nossa. Aí, Você viu como quando tem eu uma estou... Tem memória afetiva, né, a comida. E aí eu falo para ela, amiga, hoje é o dia que eu estou precisando da tua nega maluca. Daí ela já entende. Daí ela faz e manda para mim. Mas tem. É a memória afetiva, sim. Então você veja o quanto hoje... e não é, a gente não está falando de uma comida cara, Não, algo de assim que jeito seja... nenhum. Não.
Um arroz com feijão e um bom bife, gente. Quando você está com fome, muitas vezes um arroz com feijãozinho, até um feijãozinho, até um ovo até bem o feito, ovo. um ovinho Sim. bem feito. com arrozinho e feijão Isso. bem temperado. Aham. Coloca bonitinho no prato. Isso aí eu tenho muito. Eu tenho esse cuidado de Né? a comida para mim ali no prato ela tem que vir em porções. Cada cantinho é um pouquinho da comida, que é onde você realmente aprende a saborear a comida, entender. Não é aquela coisa correndo, porque depois isso aí te dá. Eu acho que até um pouco, Mari, infelizmente nós temos muitas mulheres que estão ganhando muito mais peso. Mulheres, por quê? Você vê que a gente não tem aquele tempo de sentar com qualidade para comer com qualidade, mastigar, sentir a comida. Você vê que hoje você come um horário, quando dá 3 horas da tarde, você está com fome de novo? Sim. 2 horas da tarde, você está com fome de novo? Sim, sim. Porque falta esse tempo que nós não estamos mais tendo. Sim. O que eu vejo, Josi, é que assim, a gente precisa dedicar esse horário e esse dia para o sentar à mesa. O sentar à mesa. Então, assim, isso, por mais que a vida seja corrida, e isso é a vida de todo mundo está assim, mas assim, vamos pensar. Elegemos um dia. Perfeito. Elegemos um dia e que seja aquele dia. Como a Amanda falou, que o domingo dela é bem especial. Pode ser o domingo no almoço ou o jantar de sábado. Eu estou falando, né, de um dia que fica acessível para... Mas eleger um dia já é, meio caminho andado. Sim. Aí, o que você vai fazer é o que eu comento para algumas pessoas que gostam de comer bem, mas tem essa resistência de cozinhar alguma coisa porque acha que não dá conta. Todo mundo pode. Todo mundo dá conta, porque tem coisas muito simples que você pode fazer e que fica assim... será que eu que executei isso? Porque é trazer essa simplicidade de que, primeiro, todos podem. Sim. Não precisa gastar o que todo mundo acha que precisa gastar para cozinhar pratos maravilhosos. Deixar isso de tal forma que sobressaia o amor que você colocou naquele prato. Nossa, perfeito. Entendeu? E aí, você elegeu aquele dia, sabe fazer... Não precisa saber muita coisa, não. 4 pratos. Você vai intercalando. A pessoa vai gostar tanto do prato que você vai fazer. Eu estou falando isso porque eu já falei muitas vezes, tá? Porque tem pessoas que eu conheço que não cozinhavam e hoje cozinham com a metodologia de saiba 4 e só intercale, né? Saiba 1, depois uma semana 1, depois semana, daí você volta para a fila de novo e faz aqueles novamente. Então, isso você acaba introduzindo uma rotina familiar que, com certeza, vai trazer muitos frutos. Nossa, amei essa ideia. Sim. Entendeu? Vai trazer muitos frutos. Aí, hoje, começa algo que pode ser que você tenha insegurança, daqui a pouco você está dominando a cozinha. Sim. E todo mundo, né, vai sentir que você tem a veia... gastronômica. Sim. E que você só precisa se descobrir, entendeu? Sim. É uma questão de se descobrir mesmo, de parar com o medo de errar. Com certeza. O medo de errar. Não tem porquê. Eu acho que e essa transformação de ter medo de errar é um bom passo dentro da cozinha. Nossa, é perfeito. Sabe por quê? Porque ali, Mari, eu acredito que quando você vai para a cozinha é desafiador para você que também não tem ideia e não sabe o que você vai fazer, ou te perguntam se você sabe, você fala, e agora? Principalmente namorado, marido, quando pergunta, mas eu queria tanto comer aquela comida, você sabe fazer? E você fala, sei. E aí você começa a procurar qual é a receita mais simples que você pode fazer. Isso aí. Eu já fiz, uma amiga queria fazer um jantar e eu já fiquei no celular com ela do começo ao fim na cozinha. Porque ela não tinha noção nem do sal. Mas ela se colocou que ela ia fazer. Assim, né? Eu estou falando que hoje a internet, ela dá essa facilidade. Muita facilidade. Não precisa ninguém, né? Mas
lá atrás, quando ainda era muito poucas pessoas, que você tinha poucos acessos, como tem hoje de plataformas, YouTube, Instagram, entendeu? Isso aí. E não precisa fazer necessariamente para essas modalidades de comida, de gastronomia. Sim. Você não precisa fazer cursos, Não, né? Você, Não. obviamente, se você tiver ali a referência de alguns pratos, às vezes, né, até cursos que até existem, né? Que sim, são tem muitos cursos práticos, né? práticos. Sim. Mas basta aquele primeiro passo. Depois você vê que você pode mais do que aquilo. Daí daqui a pouco você já está fazendo uma Você tá focaccia. fazendo Aí daqui a pouco você já está isso. fazendo. Quando você vê, você já montou a entrada, prato principal e sobremesa e Sim, nem sentiu. é isso. E isso, quem convive dentro de um lar, isso leva, gente. Eu vejo Claro que pela minha leva. filha. Uhum. Ela fala que o quanto isso é importante para a vida dela de ter tido isso e hoje ela sabe o significado dessa. E eu vejo até para você, Mari, que é uma coisa assim que o teu mundo no direito, ele vem muito da questão ambiental. Então, para você também estar envolvida na sua cozinha, como você tem a sua casa que é toda equipada, isso é muito importante. Você é uma mulher que você tem muita propriedade para falar em questão do ambiental. Porque até ali, os alimentos que estão tendo, as questões das latas, as questões do produto que você compra para colocar dentro da sua cozinha. Sim. Eu vejo. É que assim, eu vou falar uma coisa, mas pelo amor de Deus, mulheres que não gostam de cozinha, é porque eu faço isso lá em casa. Mas uma vez por mês é o dia do molho. Então, eu vou no mercado municipal, compro 10 quilos de tomate e preparo esse molho que fica em porçõezinhas. É que assim, você não precisa fazer isso para começar a cozinhar. Não. Mas você pode hoje também ir inserindo, por exemplo, esses dias atrás o preço do tomate estava caríssimo. Sim. Aí eu descobri por quê. Porque teve um problema de mão de obra ali para Aham. subiu. Sim. Mas aproveitar os alimentos da estação. Sim. Agora é o momento X. Nossa, né? Morango, às vezes é caro. Muito, Muito caro. muito caro. Mas estava tendo tanto morango que caiu o preço do morango. Aí eu Até ficar aproveito assustado. o preço do morango, eu faço lá, 4 quilos de geleia. E deixo. Você entendeu? Perfeito. Aí, nem é época, às vezes, de fazer tal coisa. Mas eu vejo que está lá e que dá para armazenar. Dá para armazenar. Né? Uma conserva. Né? Você faz lá o picles. Que tá. Então, eu não estou falando que isso, Josi, as pessoas precisam fazer isso. Mas como eu tenho na veia a sustentabilidade de aproveitar alimento, por exemplo, importantíssimo sobrou, isso, por exemplo, às vezes, Mari. sobrou o feijão, né? Que uma vez por mês lá eu faço, né? A gente faz um panelão de feijoadinha para já deixar congelado. Esse feijão que sobrou vira um virado, gente. Nossa, é um viradinho com Vira couve. Com couve, com uma barriga de porco ali. Agora, com esse friozinho que está fazendo em O Curitiba, churrasco que sobrou, gente, já vira um carreteiro. carreteiro. Entendeu? É isso É mesmo. você aproveitar o que tem e Perfeito. fazer daquilo. A uma Mari coisa está judiando da maravilhosa. gente no horário de Aham, almoço, já Amanda. aqui é 11h44. Ela está começando a judiar da Mas você viu gente como aqui. você viu como, assim, às vezes a gente começa a pensar Claro, de que- de que forma que a gente pode, dentro da própria cozinha, fazer essa sustentabilidade. entendeu? E esse E esse reaproveitamento. é muito importante. E é uma delícia. Uma delícia. A escolha primeiro, se você escolhe algo da estação, você já está pagando mais barato. Sim. Sim. Você consegue administrar melhor até o seu ritmo ali financeiro de compras, né, da Sim. semana ou do mês. Porque você, tá bom, é a batata. Esses dias a batata estava 2 e pouquinho. Gente, que tem dia, né, que tá. Nossa. É que eu sei preço de tudo, gente, porque eu vou ao supermercado, eu vou à feira, eu sei exatamente o que eu estou comprando. Então, a batata. Gente, eu fiz
umas 10 receitas de batata durante, acho que 15 dias. E o que né? Assim, Sim. é o aproveitamento. É o aproveitamento. É o aproveitamento do que é da estação. Sim, sim. Então, isso é legal quando a gente tem não precisa ser experiente na cozinha. Na cozinha. Mas é você olhar que o que está disponível e está melhor, você pode aproveitar aquele período e pá, faz. Com certeza. E também, além de você estar ali cuidando também, né? Aí, com essa sustentabilidade, é um momento seu. É um momento que você realmente foge um pouco de todo aquele teu compromisso. Você que tem muitas agendas com a empresa, né? Advogada, viajando. Quando você tira isso para você, é ótimo. É. Você consegue até fazer outros projetos quando você está ali cortando um tomate, cortando uma cebola, já pega o caderninho, já lembra, já anota. E isso é muito bom para nós, mulheres. Precisamos ter também esse momento, né? E eu digo que fazer uma comidinha e a pessoa elogiar não tem preço, né? Gente, Sim. é maravilhoso É uma isso. delícia. Realmente a gente fica se achando. Mas é importante. É muito importante, É é muito muito importante. importante. É muito Por importante. isso que, assim, transforma. Transforma. Até colocando uma colocação aqui que eu vou fazer agora, aproveitando esse momento aí, conversa na cozinha. Já tem Que tema. vamos colocar em prática. Não, nós já hein? tem. Olha aí, olha o tema. Conversa na cozinha com Mari. Isso aí. Pronto. Olha aí. Aí, Combinadíssimo. e aí, na minha casa, eu não tenho mais ido ao restaurante no Dia das Mães. E faz muito tempo. Faz muitos anos. Por quê? Porque meus filhos, mãe, vamos? Não vou. Vamos fazer em casa? Compra tudo que a mãe quer. A mãe faz o almoço aqui. De repente, vocês compram uma sobremesa aqui. Eu sou a louca da Marta Rocha. Uhum. Então, você compra esse bolo e à tarde a gente toma um café, mas vamos almoçar aqui. Por quê? Porque é o único dia que parece que todo mundo resolveu levar a mãe para o restaurante, sendo que o Dia das Mães é todos os dias, você tem que levar a mãe um dia aleatório. Me pega aqui e me leva para almoçar. Ficaria mais feliz. Pois no Dia das Mães, você fica na fila desde as 8 da manhã. Que daí eles ficam te servindo um bolinho de queijo. Você não come, Mari. Você não tem paz. Não. Você está comendo, as pessoas estão lá fora, Esperando para entrar. olhando para você. Isso. Tipo assim, você não vai comer porque eu quero sentar? Isso aí. Vamos? Termina e vai embora. E aí, muita gente, aqueles coitados daqueles garçons não conseguem, não dão conta daquelas carnes, não dão conta da comida. Você come comida gelada, muita falação. Não é agradável. Falei, não quero. Vamos fazer assim, ó. Faz um bom churrasco, como ele faz um churrasco maravilhoso. Falei, você sabe que a mãe come pouca carne, mas faz o teu churrasco para mim. A gente faz uma boa maionese, sentamos aqui, comemos. A louça, se eu não quiser lavar hoje, eu lavo amanhã. Com calma. Pronto. Sabe? Mas vamos aproveitar o Dia das Mães assim. Não desmerecendo quem gosta de ir, quem já... Porque é a única data que não tem como reservar você ir, o horário que você acha que tem. Então, é um momento onde que todos realmente querem levar sua mãe, querem agradar ela, tirarem ela da cozinha. Eu já sou ao contrário. É o dia que eu prefiro ficar na cozinha. Porque você tem paz, você tem tranquilidade, Sim. você come. Sabe? Sim. Então, eu sempre, quando perguntam, vamos almoçar? Eu digo, não tem almoço em restaurante, vocês já sabem. Agora, na segunda-feira, que além de tudo fica mais barato. Se você quiser me levar para jantar ou almoçar naquele restaurante que você sabe que eu gosto, É uma boa Perfeito. data, porque você não vai ter esse aí fluxo. eu vou lá, eu vou sentar, eu vou ser bem atendida, vai de repente tem alguma pessoa tocando uma música, eu vou apreciar a comida. É isso aí. Então, a minha dica eu troquei. Então, em vez de eu ir ao domingo, eu vou na segunda, na terça, porque também tem que lembrar eles que não é só naquela data. Sim. Primeiro que mãe é todo dia, né? Exatamente isso. Mãe Mãe é todo dia. Então, eu acho muito mais gostoso me pegarem e fazerem, não, eu vou te levar você já na sexta, numa segunda-feira. Nossa, melhor coisa para a mãe é levar a mãe para comer na segunda-feira. Sim, exatamente.
E contra o fluxo. E contra o fluxo. Né? Então, a minha dica, eu, Josiane, nunca saio para almoçar no Dia das Mães, porque eu já determinei que você não fica estressada, Sim. o filho não fica estressado, o marido não fica estressado, a filha, a nora não fica, todo mundo com fome, você está horas ali. Ah, mas quem que escolheu esse restaurante porque está muito cheio? Não. Então, evitamos. Então, eles já sabem Isso aí. que É a minha política. a minha política é essa. E deu muito certo. E eles já sabem, já se programam, já escolhem o bolo que a mãe quer, já pegam, já deixam ali o kit churrasco pronto já. Aí já vai, já sabe até a carne que a mãe gosta, que, né, que eu não sou muito da carne, sabe, Maria? Para mim, se ter carne ou não ter, para mim a conta é a mesma. Se você falar para mim, vamos fazer um arroz com ovo, oxe, é esse que eu quero. Sim, sim. Sabe, uma saladinha de tomate? Nossa, amiga, você ganhou a Josiane. Então, assim, e aí, então, mas eu quero estar com eles. É um momento que a gente se reúne para conversar, para trocar uma ideia, tirar um sarro de um ou do outro. Mas é isso mesmo. Eu, particularmente, como você falou, a minha regra é essa, que eu acho que fica mais saudável. Sim, sim, perfeitamente. E tá do lado das pessoas que estar gostam. do lado que a gente gosta, né? Com calma, comer com calma. Deixa a louça para depois, para segunda-feira. Você entendeu, Mari, que aqui no programa Empreendendo com Elas a gente fala de tudo um pouco porque nós somos pouco mulheres? de Mas tem que ser Você assim. viu? A gente não é só profissional, não é só não é isso, aquilo. Isso que nós nem Exatamente. falamos da menopausa, Mari, porque eu, Jesus Josiane amado. Mota, eu sou a É embaixadora da menopausa, menopausa. porque Jesus, eu falo, ainda que nós Jesus, nem Jesus. entramos na menopausa E de ainda, falar Mari. um pouco de cada coisa, eu achei muito interessante a Mari trazer essa questão do hobby, né? Que ela trouxe ali o empreendedorismo dela, tudo que ela Como tem ali como empresária, empresária, como começou, advogada, advogada. mas que ela também tem o hobby, e muitas empreendedoras a gente vê hoje que tem ali aquele esforço só de trabalhar em todas as horas do dia, mas não tiram um tempo para fazer algo para si. Exatamente. Porque ajuda na criatividade, ajuda a descansar a mente para você se preparar. Então, achei muito interessante você falar do hobby e a importância de ter um hobby para quem empreende, né? E Amanda, foi a primeira, eu acho que uma das nossas empreendedoras aqui, empresária, na verdade, e advogada, que a gente trouxe para o programa, que realmente falou, eu tenho um hobby aqui. Sim, e verdade. vou soltar ele. E é cozinhar. Verdade. E você vem com verdade. toda outra contra, né? Porque geralmente as mulheres já começam a ser empresárias, ser advogadas, e elas dizem assim, gente, eu faço tudo, mas cozinhar, não. Eu não cozinho, eu não sei cozinhar, eu não gosto, mas tá tudo bem. Sim, tá tudo certo. Tá ótimo. Tá ótimo. O ótimo é a gente ter uma amiga como a Mari que sabe cozinhar. Sim. Ponto. É maravilhoso. É que assim, coincidiu de eu gostar de cozinhar, né? Porque a pessoa precisa gostar. Gostar. Ou pelo menos tentar ver se gosta. Exatamente Sim. isso. Exatamente isso. Dá um joinha aqui para alguém que entrou na minha live. Mas é falar realmente sobre isso. É o achar também o seu hobby, como Sim, a Amanda encontrar. disse. Não fique só achando, mas eu tenho que ir para a cozinha, eu tenho que cozinhar. Não. Não, de jeito Não. nenhum, gente. Vamos pensar em algo que você realmente se identifique. Como tem muitas mulheres que gostam de fazer doce, já são mais por doce, né? Mesmo com o empreendedorismo, mas são mais de fazer bolo, são mais de fazer um brigadeiro, os ovos de chocolate agora, que tem esses todos maravilhosos, com colher, que chamamos a Páscoa aí. Mas procure algo que você goste, né, Mari? Sim. Para nós mulheres é importante, Sim. muito importante isso. Sim. E se esse hobby ainda permitir que você agregue as pessoas com você, ele terá um significado ainda muito maior. Sim. Porque aí você acaba criando um momento seu, mas que tem ali um compartilhamento que isso pode refletir demais dentro do seu convívio, né? Enfim. E sai muitas coisas boas também, muitas ideias, muitas propostas, muitos sonhos que você começa a pensar. E como você falou, muitas vezes as suas viagens já são todas já pensadas na culinária. Então, é tão bom você ir, comer e falar assim, nossa, eu acho que da próxima vez eu vou fazer esse prato.
Eu acho que até você fica com isso. Quando você come, Mas eu acho que você já fica muito. sentindo o gosto para saber qual é ali a essência daquele prato. Muito, mas é isso, é isso. Eu estava dando uma olhada no meu celular esses dias. Eu vou perguntar para vocês, ver se vocês acertam. Eu coloquei fotos de comida. Meu Que Deus, tem Mari. foto minhas e fotos não minhas, que é de coisas que eu já Sim. comi, enfim, não sei o quê. No período de 4 anos. Só apareceu foto de Peraí, comida. Quantas fotos vocês imaginam? 4 anos. Ó, temos uma fotógrafa aqui, ufa, fui salva. 4 anos, se for ali, pelo o que eu faço ali, né, nas minhas fotos, deve ter ali umas 5.000 fotos. 12.000 fotos, Amanda. 12.000 Ela fotos. conseguiu ganhar. Eu madame. coloquei fotos 12.000. foto de comida, porque eu não coloco mais nada lá no Aham. Mais Menu. E aí eu falei assim, a Alice perguntando, né? Mãe, você tem que voltar a colocar. Tem não sei que o quê. voltar a Aí eu falei assim, colocar. ai, por onde que se eu começasse agora, por onde que eu começaria, Meu né? Aí Deus coloquei do céu. fotos de comida, juro. Eu fechei o Nossa. celular e desisti. Porque 12.000 fotos só de comida. Nossa. Por onde que se começa? E eu ainda chutei alto, hein? Não, eu acho que teria que começar pelo um outro processo, que é começando de agora, das fotos daqui para frente. Sim. Sim, é muitas fotos de comida. Fotos de comida. Mas Que aí delícia. mostra a paixão realmente, né, Realmente a que paixão você tem que por você esse tem. hobby. Sim, porque você só fotografa aquilo que, né? Sim, É isso aí. Então vamos cozinhar. vamos cozinhar. E vamos Perfeito. ter hobbies, né? E Para vamos que ter as mais nossas hobbies. empreendedoras que estão nos acompanhando possam ali ter momentos para também descansar a mente. Eu até achei interessante que a Boca Rosa, que é uma grande empresária, que sempre fala muito de trabalho, ela tirava ali um dia a cada 15 dias para descansar. E ela começou a falar sobre a importância dos hobbies para a mulher cuidar da mente dela e conseguir trabalhar melhor. Então, é interessante isso de que agora as pessoas estão falando mais também sobre os hobbies, Sobre os de hobbies. como eles ajudam na saúde mental também da empreendedora. Muito. Super, muito, Amanda. Muito bom isso. Não, e eu digo para você que vem com muitas, talvez até cobrança, né, Mari, do teu trabalho, né, como a empresa, porque se tem, né, tem datas, vocês têm um regulamento para cumprir, porque, né, Sempre é prazos, muito, né? sempre muito prazo, e o advogado em si, ele é muito cobrado, né, porque Sim. mesmo quando é pelos clientes, é pela empresa, é pelo governo, porque você tem prazos e códigos e leis que mudam. Você tem os seus prazos e os prazos de todos aqueles que estão dependendo de você. Exatamente isso. E também ali é tudo, né? E Sim. leis que mudam muito rápido. Hoje você está conversando comigo, de repente já mudou uma lei, e eu até entendo um pouco disso, porque minha filha fez direito e a minha nora é advogada trabalhista. Beijo para minha nora, que eu amo. Aí, o que eu digo para você, que vocês vivem muito nessa pressão. Sim. É um escape, É né? e hoje você ter ali um hobby, né, que você ama, que é fazer ali um prato gostoso, que é cuidar como você monta aquele prato para servir, é algo que você realmente consegue dizer assim, aqui é o meu momento, aqui eu domino, aqui eu consigo ter sequência aqui para lá na frente com o meu trabalho também entender Sim. como que eu posso levá-lo. Sim. E precisa. E precisa, né, Mari? Precisa muito. Bem colocado, Amanda, sobre a questão da existência desse tempo e guardar esse tempo que a gente precisa estabelecer, né? Muito. É muito difícil para a gente estabelecer. Sim. Então, assim, estabelecer o que gosta, encontrar o que gosta, Perfeito. estabelecer o que gosta Perfeito. e determinar aquele momento que vai ser meu, que vai ser, né? Isso é muito importante. Importantíssimo colocar isso. E como a Amanda trouxe isso para nós, que falamos muito com nossas mulheres empreendedoras, as empresárias, para que elas realmente comecem a olhar mais para elas e dizer assim, não, esse aqui é o meu momento. Esse é o momento que eu preciso, sim, cuidar de mim com mais atenção e vou fazer disso virar um hobby.
né? E isso é muito bom, é muito importante. Gente, chegamos ao final. Meio-dia. Sério, gente, Passou muito muito rápido. rápido. Passa muito rápido. E o pessoal da live começou a entrar. Eu acho que eles gostam de entrar nesse horário, do meio-dia. É o horário que eu estou encerrando aqui, mas tudo bem. Eu comecei a abrir a live agora há muito pouco tempo, Mari. Até aqui, ó, Entendi. tá a turma aqui. Ó. Olha quem é que está conversando Ai, comigo que hoje. Legal, muito legal. Essa mulher incrível esteve aqui comigo no programa agora, Empreendendo com Elas, aqui na Rádio Paraná Oficial. E falamos muito sobre culinária, mas, gente, ela não é chefe de cozinha. Para vocês terem ideia, ela é advogada e uma maravilhosa advogada do meio ambiente ambiental. E também é aí dona da empresa Alia Eco. Então, você veja só que começou lá na Amazônia, né, Mari, que Começou você lá veio lá atrás. atrás, E com veio. 24 anos, gente. E aí, qual é o hobby da Mari? Cozinhar culinária. E eu já estou me convidando para ir, né? Conhecer Sim, os já pratos estão dela. convidadas. Eu já estou convidada, gente. Ai, meu Deus, será que eu estou podendo? Ah, tô. O próximo programa com a Mari vai ser lá na casa dela, com o cenário da Isso casa aí, dela, conversando e exatamente entrevistando isso. lá. É isso mesmo. A conversa vai ser daí na Na cozinha cozinha. da Mari. Gente, acompanha a gente. Por aqui, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Grata a todos que estão na live. Me despeço da live e também me despeço do programa. Mas antes, Mari, por favor, me deixe os seus contatos para nós. Tá. Seu Instagram. Eu sei que você tem 2, então, por favor. Tá. Primeiro, quero agradecer, Josi, Amanda, Obrigada. pela acolhida, pela oportunidade de fala, que eu acho tão importante falar do profissional e ter essa abertura também de falar um pouquinho, né, de quem é a profissional por trás, né, Isso. de tudo isso. O meu Instagram é marilice.colim. O Instagram da Lia é Alia underline, que chama, né? Isso. Underline. E o meu Instagram de comida. Se alguém quiser seguir lá... Com certeza. Porque, Todos assim, seguirão você. porque ele era fechado, eu abri agora, é o mais.menu. Vamos seguir essa mulher no mais ponto menu, gente. E daqui a pouco vai ter receitinhas lá, que vamos aqui, ó, depois, ó, combinar Já como vamos vamos combinar. colocar. Vamos combinar as E- comidinhas e das é mulheres isso. empreendedoras. Então, o Instagram são esses, e do escritório, né, colim.advocacia. E, basicamente, assim, coloca lá marilice.colim e depois se redireciona para os outros. Todos É sigam isso. ela, que vale muito a pena, gente. Essa mulher é incrível. Eu adorei conhecê-la. Foi um prazer ter você aqui no programa. É sempre muito bom. E falar com mulheres reais, né? Uma mulher que diz que está fazendo 50 anos, mas você olha, essa mulher ela tem um rosto de 20, gente, de Ai, 30. obrigada. Ela é maravilhosa. Obrigada, gente. Amandinha? Obrigada, Marilice. E até amanhã. E até amanhã no Estaremos aqui com programa, mais né? entrevistas. Mais entrevistas, mais mulheres empreendedoras. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E até amanhã.